30. Já me disseram que esse papo tem que ser diário nosso, né? Que a gente possa conversar todos os dias, explicando coisas de oficina. Mas ontem foi difícil, ontem foi um dia corrido aqui para a oficina do Rádio Antigo. Recebi a visita de um amigo que eu conhecia há 30 anos, mais de 30 anos, mas por telefone, né? Nossa amizade começou ainda no tempo do e-mail, MSN, acho que eu nunca cheguei a ter, não lembro, porque depois do Covid, né, a minha memória ficou péssima, já não era das melhores, ficou péssima. Agora já não é mais memória, é uma vaga lembrança. Hoje é sábado, estou aqui, né, ouvindo Emílio Santiago, acredito que uma das últimas grandes vozes do Brasil em saber cantar, né? O resto é qualquer coisa. Eu vou só pedir permissão para vocês para tirar o som, às vezes atrapalha, né? Às vezes eu falo algo mais baixo. E claro, né? Viva, saúde, paz, alegrias, felicidades sempre para todos vocês. Então, é um brinde nosso daqui todo dia, ou todas as vezes que eu gravar esse vídeo com vocês. Bom, vamos falar rapidinho. O que foi feito ontem? Eu recebi aqui desse amigo, né, que veio nos conhecer, um rádio Zenith, modelo 7000. 7.000, 3.000, alguma coisa, 7.000. Bom, acho que era 7.000. E o 7.000 tem duas versões. Tem uma versão dele que é o mais moderno, talvez a última, que acho que é 7.000Y. Eu estou com um aqui parado na oficina há uns 8, 9 anos, procurando a chave de onda dele. Né? A chave de onda que não encontro em lugar nenhum. Já procuramos eBay, o dono do rádio também já bateu atrás e não achou, mas o dono do rádio pensa no tipo de cliente que o sonho da oficina do rádio antigo. Tá? Quando eu falo oficina do rádio antigo, hoje eu falo de mim, já que a oficina voltou a ser eu. Eu sou a oficina. Né? Aqui estamos com a oficina. Aqui sou a oficina do rádio antigo, recolhendo estanho. Comprido aqui. Bom, eu quero mais inicialmente, vamos fazer o início do início. Então, inicialmente, deixa eu agradecer as inúmeras mensagens de carinho que eu recebi, de apoio, né, do Brasil todo. Nem eu esperava a repercussão de um vídeo da oficina do rádio. Teve até alguém que falou assim: olha, mas criaram uma outra oficina do rádio lá em Santo André e o cara está gerando. Meu amigo, olha, ele que cria o que ele quiser, sabe? O mundo não é meu. Eu aqui também sou apenas um ser de passagem e de uma passagem que cada dia abrevia-se mais. Né? Essa passagem que é chamada de passagem de aprendizado. A gente vai aprendendo cada dia mais, a gente vai buscando aprender. Então, se ele montou com o nome de Oficina do Rádio Antigo e tirou um F, tudo bem, ele não teve criatividade de pôr um outro nome, né? Não é um problema meu. Tá? Se ele registrar, registre, eu crio outro. Se eu for voltar a trabalhar com isso, que eu, como eu disse para vocês, não é a minha intenção. Tá? Amo o que faço, já dei provas da minha competência. Eu acredito que mais de 2.000 restaurações eu tenha feito. Eu teria esse número exato, teria esses registros C. Vamos colocar o C. Tá? Não houvessem apagado os meus dois blogs, um era Uniblog e o outro Blogspot, apagaram os dois. E se eu não tivesse tido um problema com água que entrou no imóvel aqui onde hoje está a oficina e inundou e destruiu inclusive um curso de engenharia elétrica que eu tinha na década de 30. Estudei muito por aqueles livros, toda a minha coleção de revistas Antena, Saber Eletrônica, rádio revista, virou tudo um bloco, né, apodrecido. E amanhã, né, no domingo, eu terei que, infelizmente, ter essa missão, colocar, evidentemente, uma máscara e jogar fora, por lixo.
Isso por quê? Porque o imbecil aqui foi ser bonzinho, permitiu que o dono do prédio ao lado subisse nesse telhado aqui para arrumar o telhado dele. Só que ele não trouxe um profissional, pegou um Zé Pinguinha aí da rua e o Zé Pinguinha infelizmente quebrou telhas. Eu com cento e tantos quilos jamais conseguiria subir para ver um telhado, né? E perguntei bastas e repetidas vezes por um cidadão que subiu se não haviam quebrado telhas. Ele disse que ele era profissional, que não sei o quê. Bem, aí no dia 2 de novembro do ano passado, estava tudo aqui ainda na oficina, estava tudo aqui ainda, era toda a concentração da oficina. Eu pedi alguma coisa via iFood, tocou a buzina, eu fui buscar e não me atentei que a área, tem uma área aqui de entrada, estava toda inundada. E eu, vup, caí de costas. Eu já tenho uma lesão na coluna, lesão de nona vértebra, que às vezes me impede certos movimentos. E hoje, por exemplo, foi um dia que eu passei de cama. Mas aí a gente toma um remédio, faz um café da manhã dos deuses, brindado com diversos remédios com cerveja, e pouco me importa se isso vai fazer bem ou mal. Aos 47 do segundo tempo, não tenho mais muitas grandes esperanças. Bom, vamos lá. Então, a visita desse amigo de ontem trouxe o rádio que são pouquíssimos os técnicos que eu já vi resolver esse rádio. Não estou me vangloriando, não estou colocando o Indalécio em alto pedestal, mas acontece que é um rádio que ele tem dificuldades de acesso de componentes. Eu vou mostrar aqui, né, vou fazer uma pausa pequena e vou mostrar as fotos que o dono, o rapaz quem trouxe o rádio, rapaz, eu vou chamá-lo de rapaz porque ele é jovem, né, não vai se importar, mas o senhor, né, quem me trouxe esse rádio, ele foi fotografando o rádio à medida em que eu fui fazendo e tal, pessoa muito organizada. Eu gostaria de ter uma pessoa organizada assim, né? Eu conheci 3 até hoje. Meu pai, o saudoso tio Aldo, né, que tinha fichas dos rádios que ele comprava, onde comprava, quanto pagou, era algo impressionante. E conheci ontem esse amigo, né, e que também gosta de registrar tudo e ver, pessoas organizadas. Eu gosto, eu sou geminiano. Ah, mas vai falar de signo, vai falar de horóscopo? Sim, os astros tendem, né? Aí a pessoa se leva ou se eleva se quiser ou não, né? Eu poderia fazer. Estou guardando uma garrinha jacaré aqui. Ah, se levam, elevam ou não. Eu sou um geminiano nato, eu já devo ter aqui esparramado sobre a minha mesa uns 4, 5 óculos, porque eu perco, né? Eu não me importo, entendeu? Ah, então, vamos lá. A restauração desse rádio, desse Zenith, eu vou fazer uma pausa no vídeo, vou mostrar para vocês aqui. Talvez tenha até os 2 vídeos do rádio funcionando depois no final. O rádio realmente a gente pode chamar de bomba para técnico, porque existem dificuldades em acesso de placas, de placas não, perdão, de acesso, né, a componentes, e é um rádio que não tem placa. Né? Para quem é técnico moderno e vê uma placa de circuito impresso, não tem placa, é tudo ligado fio a fio, ponto a ponto. São transistores de encaixe, transistores que você não encontra referências, porque são transistores japoneses. Veja a sacanagem que o americano sempre fez. Tá? O americano, para isso, sempre foi feed Kenga. Piscou a luz. O americano nunca permitiu a disponibilização de dados de transistores japoneses porque eram e foram muito melhores que os americanos. Para quem não conhece a história dos transistores, né, dos transistores de germânio, para variar, não deixei nenhum aqui sobre a mesa para mostrar para vocês, uma F-117, uma F-115, isso foi invenção do americano. Tá? Então, quando terminou a Segunda Guerra Mundial,
antes de eu mostrar o rádio, então o time da Leste gosta de contar história para vocês, historinhas, tá? Vocês podem comprovar a veracidade, porque eu estudo elétrica, eletrônica, história há mais de 40 anos. Então vamos lá. Então, quando houve o final da Segunda Guerra, infelizmente, com tantas mortes, né, com Hiroshima e Nagasaki destruídas e tal, no acordo de paz houve uma condescendência dos engenheiros japoneses conhecerem as fábricas americanas. O americano, então, ali estava no topo. Eles eram os top picas da galáxia. Que, pô, só com o que arrecadaram com o fundo de guerra, só com o espólio de guerra. O que é espólio de guerra? Os americanos, os alemães, roubaram dos judeus. E os americanos roubaram dos alemães. Aquela velha história, né? Do ladrão que rouba ladrão. Então, muita coisa que os americanos roubaram, inclusive capturaram, procuraram e capturaram o engenheiro Von Braun. Ele era para ser capturado vivo, sob qualquer circunstância, ele era para ter sido capturado vivo, porque foi ele quem desenvolveu a tecnologia do foguete. Sem ele, não sei se existem hoje tantas teorias se o homem foi ou não foi à Lua, mas sem ele não existiriam os foguetes, tá? E muitas outras coisas que vieram da engenharia do Von Braun. Se colocássemos, se o Hitler tivesse tido fôlego para mais um tempo de guerra e ele tivesse feito como Stalin, eliminado alguns generais bundas largas, ele teria realmente unificado novamente a Europa, teria vencido a Segunda Guerra e teria ultrapassado por cima da Rússia. Esse é o meu desejo? Claro que não, eu gosto de paz, eu acho que cada lugar tem o seu lugar, cada povo tem a sua cultura, todo lugar é bonito, todo lugar é lindo, Deus não criou fronteiras, Deus não criou passaporte, Deus não criou divisão, só existiu a divisão de línguas, graças à Torre de Babel, porque o homem se achou no direito de chegar até... Bom, não vamos entrar no mérito religioso, vamos voltar para a história do transistor. Tá? Eu gosto de ir falando e às vezes vou divagando, né, nas histórias. Mas vamos lá. Então, o japonês, né, todos os japoneses, eu tenho clientes japoneses, eu tive um que eu fiquei impressionadíssimo. Ele chegou aqui, todo humilde, com um rádio concertino da Telefunken. Eu pus o rádio sobre a mesa, na minha mesa sempre tem um pano grosso. Eu não gosto de ficar arrastando o rádio em cima de madeira, em cima de laje, de prego, não. Esse é sobre um pano, um tecido macio. Pode o rádio estar todo arranhado, todo estrupiado. Aqui eu estou lidando com um bem, né, com algo que a pessoa ama demais. Então eu tenho que tratar com o máximo carinho, tá? Muito bem. Então eu coloquei esse rádio sobre a mesa, girei, vi que estava bastante sujo, peguei o aspirador de pó com um pincelzinho delicado, puxei todo o pó e etc e tal. E assim como esse amigo meu notou ontem, né, que nós temos vários tamanhos desses saquinhos Ziplocs, para cada setor que eu vou desmontando, eu vou colocando nos saquinhos Ziploc, e ainda nessa época era um pouco mais organizado, porque eu trabalhava em dois, então tendo alguém, né, trabalhando comigo, era mais fácil. Eu estou com a camisa hoje parecendo mendigo, né? É camisa de mendigo mesmo, de pedinte, né? Tem um amigo meu que dizia, existem as três categorias, tem o mendigo, o mendigo, né, e o pedinte. Eu estou quase na categoria de pedinte. Mas vamos lá. E esse senhor japonês ficou observando que tudo que eu ia fazendo, e ele sentado ao lado, né, sem falar absolutamente nada. Um concerto que ele queria que eu realizasse no mesmo dia. Veio muito cedo e tal, disse a ele que eu teria que ter algumas horas para promover o que ele queria que eu fizesse no rádio. O defeito é
vamos brincar do seguinte, eu vou falar uma besteira aqui, que eu já tinha feito como aposta, ficou como aposta durante 15 anos no blog, durante os 15 anos que esteve no blog, eu nunca perdi, tá? Eu disse e repito, eu nunca perdi o reparo de um rádio em menos de 15 minutos, tá? Sempre consegui fazer um rádio falar, né, fazer o rádio falar em 15 minutos. Então ele ficou aqui sentado na cadeira ao lado e tal, eu resolvi, achei o problema do rádio, o capacitor que tinha havia secado, não sei o que, válvula, se eu não me engano, acho que era uma Z41 esgotada, aqui do lado tem uma carabada de válvulas. Peguei uma outra, coloquei, pus o rádio na lâmpada em série para poder ver se não havia fugas ou curtos e assim por diante. E ele admirado, me vendo trabalhar, mas quieto. Eu perguntava alguma coisa em nível pessoal e ele quieto. Respondia o básico, do básico, do básico, do básico, do básico, do básico. E a esposa dele, na época, conversando com a Aline lá, quando a gente tinha aqui a sala de rádios e os aparelhos antigos que ficavam aqui, ficaram lá conversando. Muito bem. Eu desmontei, tirei todo o rádio da caixa, terminei toda a limpeza, levei o rádio na pia lá de fora, lavei a caixa do rádio, peguei um polidor e a politriz lá fora, sem a presença dele e tal, poli a caixa do rádio, trouxe a caixa do rádio polida para usar o lustrador. Se alguém perguntar qual lustrador eu uso, eu trabalho com dois. Um deles não está aqui, o outro está ali, é da Pérola, a lata azul da Pérola, você acha em qualquer boteco, tá? Passei o primeiro e tal, comecei a remontar o rádio, virei, terminei de trocar os capacitores, colocando todos os capacitores velhos dentro de um ziplock, como estão esses aqui, que é o rádio Philips que eu restaurei, que vai estar no próximo vídeo, se vale a pena ou não restaurar o seu rádio antigo. E esse senhor totalmente calado. Reajustei a posição da mola do cordonete, para que o cordonete tivesse uma ação melhor. Deu errado, deu ruim, borracha de variável ruim. Quem já mexeu com a linha Telefunken em concertino sabe que é um terror, porque ele tem uma parte metálica, a base embaixo é onde ficam as borrachas, e aqui por onde passam é um inferno, tá? Então, com toda a paciência, eu sempre coloco, como vocês estavam ouvindo aqui, o Emílio Santiago, Malcione, uma música clássica, uma música barroca, para que o meu nível de frequência abaixe, porque eu tenho TDAH. Né? E então qualquer coisa eu fico disperso, já ficaria louco. Não, então eu preciso ficar mais calmo para poder voltar pro que eu estou fazendo. Tirei, coloquei as borrachas novas, realinhei, peguei o cordonete velho, coloquei dentro do ziplock, peguei um cordonete novo, passei, sem olhar diagrama nenhum, passei, peguei o ponteiro, levei o ponteiro lá fora, pintei o ponteirinho de vermelho. Se eu não me engano, esse rádio usava também um plástico branco que vai por trás. Eu ganhei muitos plásticos brancos desses do meu amigo Edson. Eu recortei outro plástico branco, coloquei, né, fiz a iluminação do dial e tal, e esse senhor parado, quieto aqui. Mas como se eu tivesse colocado uma embalagem de veneno, tá? Aqui do lado, quieto. Né? Olhava raramente para alguma figura de música barroca que trocava ali no computador e nada mais. Terminado o rádio, peguei o gerador de RF, ajustei, estava tudo fora, o rádio tinha sido mexido, ajustei as frequências e tal. Aqui na época nós tínhamos 3 rádios AM, hoje tem uma, meia. 1/3 de uma rádio AM. E passei para ondas curtas, ajustei as ondas curtas. Aqui e no local onde eu estou, topograficamente é ruim para ondas curtas. Mas sintonizamos alguma coisa com um pequeno fiapinho e tal, colocado a uma certa distância. Tudo bem, funcionou? Maravilha. Coloquei a tampa traseira, lustrei o rádio pela última vez, tirando as impressões digitais. Existe um pano tecido azul que vocês podem, azul ou amarelo,
vocês podem comprar em casas de produtos para veículos, né? Como eu indico muito bem o descarbonizante. E montei o rádio, funcionou perfeitamente. A primeira coisa que ele fez foi: "Deixa eu me dar licença por um minuto." Pois não. Ele foi lá, chamou a esposa dele, trouxe. Não me recordo o nome da esposa, porque isso já tem 3 anos, 3 ou 4 anos. Olhou para ela e disse: "Olha, tá vendo? Esse é o tipo de profissional que não existe mais." Ele refez um rádio inteiro nessas 4 ou 5 horas que eles ficaram aqui. Eu prestei atenção em cada detalhe. Ele não perdeu um parafuso, ele soube o que estava fazendo. Eu não vi ele consultar livro algum, manual algum. Ele só usou um multímetro, fez comparações, fez cálculos no papel, viu que estava errado, trocou alguns componentes. Os capacitores foram todos, é evidente. Mas troquei alguns resistores para repolarizar as válvulas, porque elas estavam um pouco cansadinhas e tal. Me explicou sobre as válvulas, fez o olho mágico funcionar. Está aqui, o rádio está lindo, maravilhoso e perfeito. Me deu os parabéns e foi embora. Então, o japonês, ele tem isso, ele é muito observador. Então, foi aí que a indústria americana, voltando a falar dos transistores e dos automóveis, que a indústria americana começou a ir para o buraco. Tá? Os americanos não permitiam, é evidente, que Bom, primeiro que uma câmera fotográfica na época era um quadrado assim. Tá? Então eles não permitiram que os japoneses fotografassem as suas máquinas e fazer transistores e tal. Só que os japoneses levaram, e tem no Japão pessoas que são muito habilidosas em memória e desenho. Então, durante o dia, eles passeavam sobre a fábrica, tiravam dúvidas, faziam perguntas, viu a máquina funcionando. À tarde ou à noite, essa pessoa pegava o papel, redesenhava aquela máquina, colocava o funcionamento dela. No outro dia, se ficasse alguma dúvida, tirava de novo, anotava e tal. E em pouco tempo, enquanto o americano estava fazendo os seus AFs, os japoneses já tinham desenvolvido os 2SA, os 2SBs, transistores muito melhores, mesmo sendo de germânio. Tá? Os melhores transistores de germânio são os japoneses. Toshiba, tem um outro, acho que é Matsushita, alguma coisa assim. Se você pegar um rádio com um transistor desse, você não precisa nem perder tempo de medir, o transistor vai estar bom. Não é o transistor. A não ser que algum técnico louco fez alguma loucura e mandou para o espaço, mandou para o vinagre. Mas raro, tá? Você pega um AF 115, 116, 117, você pode medir alfa, beta, gama, qualquer coisa do transistor, troca. Né? Coloca lá alguma outra coisa. Bom, e por que eu falei tudo isso sobre os transistores? Porque ao longo dos quase 40 anos que faço restaurações de rádios antigos, eu fui estudando e descobrindo qual transistor de silício poderia substituir um transistor de germânio na parte de RF. O áudio, som, é fácil. Som você tem o seu ouvido, né, que pode mostrar na sua sensibilidade. O ouvido já não presta mais. Osciloscópio, gerador de áudio, power meter, audio analyzer, tudo. Né? Medidor de distorção, tudo isso a gente tem aqui. Então, áudio é fácil. Você descobre um defeito desde o pré à ponta do amplificador, sem problema algum. Mas o RF é diferente. Radiofrequência é diferente. Muitas vezes o circuito ele é projetado e planejado para aquele ganho do transistor. Então, para você estudar tudo isso, eu não levei 6 meses, eu levei 30 anos estudando. E os últimos 17, vamos dizer assim, trabalhando com isso. Eu cheguei uma vez a sentar com o tio Aldo, um outro camarada, que esse eu me nego a falar o nome, porque deixou de ser meu amigo, deixou de ser um ser existente na face da Terra.
e começamos a desenhar circuitos de RF que pudessem substituir um transistor de germânio. Entre eles estava um professor que desapareceu, chamado professor Mauro. E o professor Mauro dizia, é impossível, porque a polarização é diferente. Essa pessoa cujo qual eu não disse o nome, ele é um gênio em eletrônica. Mas um gênio prático. Ele pegou a eletrônica lá em 1970 e não fez, e não foi, nunca foi um trocador de peças. Ele sempre estudou o que ele ia fazendo. Então, dessa forma, ele trouxe uma bagagem, ele tem uma bagagem, um conhecimento muito grande. Não nego, como profissional, até hoje, tá? O melhor que eu conheci. O que eu aprendi sobre transistores, eu aprendi com ele. Então, neste ponto profissional, é ímpar. Como pessoa, como ser humano, é um lixo. Não vale a pena. Tá? Muito bem. Após 2 tardes tomando o tio Aldo fazer um chá de camomila, a gente saía para tomar cappuccino, voltava e etc e tal, sentamos e descobrimos um transistor que dá muito certo para que vocês substituam esses AFs, 2SAs, 2SBs, 2SA é áudio, 2SB que vai ser RF. Tem que ser transistor PNP, não vai pegar um NPN para um PNP que você vai... Então tem tudo isso. Então nós descobrimos um transistor e eu tenho um amigo que está nos Estados Unidos que perdemos o contato, infelizmente, graças àquela minha ex-companheira que fez todo o inferno da minha vida, que destruiu o blog, etc. e tal. O seu Mead me disse o seguinte: procure tal transistor aí no Brasil. Ele não é falsificado, porque não vale a pena falsificar esse tipo de transistor e o ganho dele é bom. Tenta esse, mas usa isso, faz isso e faz isso. Como dizia o grande personagem Juca Pirama, meninos, eu vi um rádio que era inteiramente de transistores de germânio funcionar totalmente com transistores de silício. Aí você fala, bom, se você fez um, faz vários. Não, cada caso é um caso. A eletrônica, né, que eu gosto, é exatamente isso. A válvula que hoje se comporta, eu estou ficando biruta, não estou deixando mais nada aqui, né, para mostrar para vocês. Mas até minha cerveja acabou, eu preciso buscar outra, mas eu vou deixar vocês aqui com as imagens do rádio de ontem, tá? Por exemplo, o que eu desenvolvi ao longo do tempo, uma maneira de se limpar um capacitor variável, a ponto de você poder olhar e ver, deixa eu ver se eu consigo, e ver entre as placas, né, toda a limpeza. Eu já vi vídeos na internet, teve um que falou, olha, copiando o grande mestre da Leste. Primeiro que eu vou pedir um favor para vocês, não me chamem de mestre, não. Mestre lembra... quem teve mestre foram os escravos. Um período tão ruim da nossa história, faz parte da história portuguesa, não tem nada a ver com a história do Brasil. Fizeram um trabalho escravizado no Brasil. Bom, eu entraria em política, mas é um karma cósmico dos portugueses e não nosso. Em que ele diz, né, e repete uma frase que eu tinha no blog, o coração do rádio, que é o variável. E quantos variáveis você não pega com esse banho já feio, né, todo podre, todo derretido e tal. E eu desenvolvi, primeiro método foi fazendo um sistema por fervura. Fervura com ácidos, não deu certo. Deu certo, mas não era o resultado que eu queria. Aí comecei a estudar ácidos. Peguei um amigo que tinha estudado comigo o segundo grau, como eu sou velho. E ele hoje é um mestre em física e química, está na USP aqui em São Carlos. E fui perguntando para ele sobre ácidos. Aí um dia
tudo na vida da gente tem um dia. Uma das minhas paixões, e até por que não dizer com uma voz assim mais, por que não, meu grande tesão, mas não revelo para ninguém, é restaurar relógios, relógios mecânicos. Por quê? Porque meu pai foi relojoeiro até 1974, PM desde 1960, relojoeiro até 1974. De 74 em diante, ele fez o curso do Instituto Universal Brasileiro e foi ser radiotécnico, TV técnico e trabalhando também com... Depois foi para o Departamento de Telecomunicações da Polícia Militar, onde recebeu com louvores, né, a sua merecida aposentadoria, né? Não chama aposentadoria, tem outro nome, me fugiu agora. A reforma, né? Então ele recebeu sua merecida reforma com medalhas, honras e etc e tal. Eu, ratazana de laboratório do meu pai, sempre quis ver as coisas que ele fazia e tal, e assim por diante. E fiquei com um trauma sobre relógios, porque o meu irmão, que agora é dia 17 de outubro, tá perto a data, né? Já vai para 20 anos que faleceu, meu irmão queria aprender relógio. E o meu pai é um homem inteligente, mas não didático. Ele nunca foi didático, né? Didática da minha mãe chamava-se sandália, umas sandálias antigas de couro e tal, que aquilo sentava no lombo da gente, ou fio de ferro de força, eram os preferidos da minha mãe. Bom, a didática do meu pai era a seguinte: você quer aprender? Quero. Tá aqui um livro, leia, depois a gente conversa. Só que você pegava, às vezes, né, como foi o meu caso, eu estava na quarta série do primeiro ano, né? E você pegar cálculos matemáticos, fazendo lei de Ohms, fazendo aquele triângulo, eu entendia lufas daquilo. E o livro que ele me deu eu tenho até hoje, né? Está aqui guardado no meu armário principal. Era um curso de televisão na quinta edição, quer dizer, já era um curso para quem já conhecia muito. Depois eu achei dele lá um livro do senhor Isidro Cabrera, e aí sim, naquele livro eu fui aprendendo os estágios de um rádio e assim por diante. Só que o meu irmão não teve a mesma paciência, meu irmão queria aprender a mexer com relógios. Eu fui trabalhar e mexer com os relógios, né, muitos, mas muitos anos depois, e já mexer com rádios. Já separado do Satanás, né, eu já fazia a mecânica embarcada, que são velocímetros de automóvel, marcadores de combustível e tal, porque aqui em São Carlos tinha um grande relojoeiro, já falecido, o seu Pércio Miranda. Então eu pegava em São Paulo esses painéis, né? Chegava aqui, toda a parte estética, os números e tal, eu cuidava, e tudo que tinha que cravar diamante, fazer embuchamento, pôr rubi, etc., eu levava para que ele fizesse. E claro, levava uma lente desse tipo aqui, ficava lá de olhão, vendo ele fazer, como é que se faz, e corujando para aprender. E aprendi. Aprendi, fiz velocímetro de Buick, fiz velocímetro de Landau, fiz relógio de Landau, fiz relógio de Cadillac, fiz relógio de Buick, que é aquele que dá corda automático, a cada tanto tempo ele puxa a corda e a corda funciona de modo automático e assim por diante. Então, crianças, chegando aos 38 anos de oficina do Rádio Antigo, eu tenho muita coisa a comemorar daquilo que eu faço. O papo de hoje vai ser bem mais leve. Hoje eu acordei e prometi que seria um dia em que eu não ia chorar. Para quem tem depressão, você coloca hoje é o dia em que eu não vou chorar. Então você busca sons alegres, como esses que vim falando para vocês nos últimos 34 minutos. Enquanto eu busco uma gelada, né, a maior invenção dos egípcios, ao meu ponto de vista, eu volto e vou mostrar para vocês aí, durante então esse intervalo, o Rádio Zenit, que vai estar em outra postagem separada. Tem gente que não tem 35 minutos para assistir um vídeo, falam que um vídeo máximo tem que ter 15 minutos, mais do que isso se torna maçante, mas aqui é um papo em que nós temos.
Então vocês vão ficar aí com as imagens do Zenit Transoceanic, que é um rádio que eu resolvi ontem, dando inicialmente, né, graças a quem me deu a sabedoria de entender e compreender o funcionamento, agradecer a confiança do dono do aparelho, que permitiu que o aparelho viesse até aqui, e claro, né, aquele que me deu a sabedoria e o poder de usar apenas 10 dedos para realizar uma boa e bela restauração. Eu volto já para falar com vocês. Até já. Ah, minhas crianças curiosas continuam aqui esperando a segunda parte do vídeo. Que bom. Bom, fui lá pegar cerveja, estava aqui ouvindo mais um pouquinho de Emílio Santiago. Claro, que voz. Que voz. Bom, com permisso. Meu amor por você já foi mais que assustado do que... Deixa eu tirar a música, porque senão o YouTube derruba o meu vídeo. Então não posso nem recomendar para vocês aquilo que estou ouvindo. Bom, então vocês viram que não foi nada fácil, não foi nada rápido. Não foi um trabalho aí que levou pelo menos umas 6 horas para ser executado. Então é bem puxado um dia de um restaurador, tá? Sem contar o dia que a gente tem, as coisas que a gente planeja e não dão certo. Eu havia planejado para ontem, por exemplo, eu tenho um carro do meu filho para pintar. Não é um veículo de um garoto de 18 anos que eu vou pintar, não. É um carro desses plásticos, né? Do meu gatão de 4 anos, do Jean. E havia pedido a tinta, tudo certinho. Só que hoje amanheceu chovendo, e chovendo as tulhas por aqui. Eu espero que a chuva não tenha causado nenhum estrago, desastre aí na região de vocês ou na cidade de vocês. Tenha sido apenas uma boa chuva, né, vinda dos céus para abençoar de alguma forma a nossa terra, que está precisando de bênçãos, né, porque de maldições a gente está lotado. Bom, então eu acho que do nosso Papo e uma Cerveja de hoje o assunto é esse. Conseguir o que é a minha meta, né, fazer um dia todo de um depressivo sem chorar, né, coisa rara. Mostrei para vocês aqui o trabalho feito ontem. Vai estar também algum vídeo para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, dentro do YouTube sobre as nossas restaurações. E informo mais uma vez que estou colocando toda a minha coleção de rádios antigos à venda. São muitos rádios? São. Dispenso curiosos? Dispenso. Pelo amor de Deus, gente, eu não tenho tempo de ir lá, fotografar, filmar, explicar. Porque esse rádio não tem. Então, se você é um comprador chato desse tipo, não faça a gente perder tempo, não. Né? No Uruguai chamam de mareador. É um mareador. Então, não seja um mareador. Você tem condições, quer comprar uma coleção inteira de rádios, grande, tá? Tem como transportar, aí sim entra em contato no privado, no final aí sempre fica girando o númerozinho da oficina. Mas eu queria ir ver. Não perca seu tempo. Você vai me fazer deslocar aqui da oficina. Aí eu lhe cobraria o meu dia de trabalho para sair daqui e ir lá e mostrar algo para você. Entendeu? Mas comprar sem ver. Calma, eu vou fazer um vídeo. Eu tenho que me livrar de um chifrudo
né, por esses dias aqui, tão breve eu me livre desse chifrudo, eu poderei colocar e fazer vídeos para vocês do que tem lá, tá? Só para vocês terem uma ideia, tem Ecofone, tem Hardcrafters, tem rádios marítimos, noveleiros de tonelada, tem vitrolas, tem tocadiscos, tem chassis de rádio. É um imóvel com 2 casas lotado. Tá? Então você vai ter muita coisa para se divertir. Toda a minha vida está lá e eu quero me desfazer disso agora. Tá bom? Talvez continue sendo restaurador de rádios até o final desse ano, né, se tudo melhorar. Sim, o que eu comecei lá no começo do vídeo, quem começou a assistir, eu não sabia que éramos tantos consertadores, vou chamar de consertadores, tá? Me perdoem os amigos, mas consertadores e restauradores, e todos nós enfrentamos problemas, estamos enfrentando problemas nesse pós-pandemia em níveis psicológicos, né? Um amigo que teve 2 crises de ansiedade. Teve um amigo no Sul que falou assim: Alessio, se eu não tivesse entregue tudo que estava aqui do jeito que estava, eu ia me matar. Então veja, a pessoa chegar ao ponto de tirar a própria vida por causa de trabalho é algo realmente preocupante. Então, para você que nos assiste aqui, você que vê aí o vídeo, vai funcionar, ligou, funcionou, que beleza, tal. Veja que a pessoa não restaura, pôs em funcionamento, tchau. Meu caso é diferente. Eu sou muito chato, eu sou crível, eu gosto de ver ou funcionando extremamente perfeito, ou eu melhoro aquilo que foi feito sem tirar a originalidade. Mas só você faz isso? Não, eu tenho 2 grupos no WhatsApp, onde deve ter mais ou menos 108 ou 109 restauradores. Todos eles estão com o mesmo problema, ou crise de ansiedade, ou depressão, ou problemas familiares, que não conseguem mais voltar para a vida real devido à carga de trabalho. Principalmente aqueles que, como eu, ninguém me come não, aqueles que, como eu, moram e trabalham no mesmo lugar. Porque a gente vai dormir e leva muitas vezes o problema para a cama. Né? Leva o problema na cabeça para a cama. Então é difícil, é dificultoso, é diferente de quem tem um comércio. E claro, eu sei que não está fácil para ninguém. Quem tem um comércio hoje vai dormir, poxa, será que eu vou conseguir vender? Com licença, será que eu vou conseguir honrar as contas esse mês? Só aqui perto da oficina tem 2 ou 3 depósitos de bebidas. E em 6 meses os 3 depósitos de bebidas já trocaram de donos diversas vezes, porque não conseguem. Eu sei que para quem é comerciante está difícil, para quem tem indústria está pior ainda, porque se o comércio não vai, a indústria para. Então, para nós aqui que trabalhamos, o que vamos chamar de supérfluo, ou vamos chamar de gosto pessoal de cada um, torna-se um pouco mais complicado, porque existe o imediatismo. Então, toda a carga vamos dizer que o meu cliente seja um comerciante. Então, toda a carga que ele tem de pensamentos negativos do trabalho dele, junta-se com os problemas familiares. Quem é que não tem um problema familiar? Junta-se com um problema amoroso. Mas ele mandou um rádio para um restaurador, e o restaurador faz 1 ano ou 2 que está com o rádio dele. Então, em algum lugar, tem que escapar. Né? Eu fui, ao longo dos anos, conseguindo driblar
de uma certa forma, esse grau de ansiedade de cada um, lidando com a minha ansiedade. Foi difícil? Ah, meus amigos, foi muito difícil. Eu cheguei a ter crises pesadas, não só de ansiedade, como depressivas, que são as duas pontas, né? Ou você está explodindo, né, de vontade de realizar aquilo para ontem, ou você só quer saber de cama, escuridão, prantos e choros que vêm, sabe-se Deus de onde e assim por diante. Então eu estou colocando para vocês aqui nesses vídeos que evidentemente vão aparecer os oportunistas, como sempre aparecem. Vocês vão ver vídeos de oportunistas. Ah, porque aqui não tem isso, porque isso é coisa. Mas quem passa por um período depressivo, não só financeiro, não só causado por um problema emocional, não só causado por um problema emotivo, mas para quem passa, sabe o que passa. E eu já vi muitos dizerem, não, isso aí é frescura. Não sei se castigo divino, se por prova divina, pouco tempo depois a pessoa tem o mesmo problema. Ou às vezes pior. Eu cheguei a aconselhar um colega que ia se enforcar. Consegui tirar da cabeça dele que não valeria a pena, e etc e tal. Perdi um grande amigo, que é alguém quem fazia os transformadores pra gente. Esse não foi possível, né, porque o grau dele estava elevado. Pegou pandemia, pegou financeiro, pegou família, pegou traição de esposa, esposa que abandonou porque financeiramente ele se tornou inviável, né? E aí, nesse caso, ele infelizmente cometeu suicídio. Então, conhecendo essas barras, conhecendo esses maus pedaços que a gente passa, é que eu desejo que vocês entendam que do lado de cá, de cada aparelho antigo, tem um restaurador, e esse restaurador é um ser humano. Noite de sábado, que horas são? Né? Aí eu preciso tirar o óculos, né? E meu problema está para perto, não para longe. 11 da noite em ponto. Eu poderia estar com a família? Sim. Mas a família está tão desacostumada da minha presença que já nem liga. Então, prefiro ficar aqui e trabalhar, ser um pouco mais produtivo, ter esse papo com vocês. A gente conversa, a gente se entende. Um ótimo final de semana para vocês. Espero que tenham gostado do trabalho do Zenit. Vem aí o vídeo Vale a Pena Restaurar o Meu Rádio Antigo? Eu ia fazer um vídeo, decidi juntar com dois, decidi com três, aí vai uma vitrola. Então acho melhor eu cortar toda essa prática, né? Colocar dois vídeos e explicar para vocês financeiramente se vale a pena ou não. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado a quem acompanhou mais esse vídeo da Oficina do Rádio Antigo, que hoje sou eu, e até o nosso próximo encontro com um papo e uma cerveja. Até mais.